gente, eu sou a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que se chama A Guerra que Me Ensinou a Viver. Pra quem não sabe, esse é o segundo livro dessa série linda. O primeiro livro é esse aqui, A Guerra que Salvou a Minha Vida, que inclusive temos resenha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem. E esse aqui é o segundo livro escrito pela Kimberly alguma coisa e publicado pela Dark Side nas edições lindíssimas, gente. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu já resenhei esse livro e sabe a minha opinião, que eu amei A Guerra que Salvou a Minha Vida. E aí eu senti a necessidade de trazer a resenha, a minha opinião sobre o segundo livro, que aqui a gente vai continuar acompanhando a história da Ada. Ela é uma evacuada, ela saiu de Londres e foi para a cidade do interior de Kent para viver com uma pessoa que ficou responsável por ela e pelo irmão dela, o Jamie, e essa pessoa era a Susan. Gente, é incrível esse livro, porque a gente vai acompanhar a partir do momento que o outro terminou, ou seja, não há um espaço temporal, aqui ainda estamos em guerra e essa guerra vai ensinar a Ada a viver. Bem, a gente viu nos acontecimentos, eu acho que esse livro essa minha opinião aqui vai ter spoilers, porque eu tenho que falar um pouco do que aconteceu no volume 1, né? Então se você não leu e você não gosta de spoiler, pausa aqui o vídeo, assiste, volta aqui depois que você lê o livro e me diz a sua opinião. A gente vai acompanhar a partir do momento em que terminou com aquela explosão, mas que a explosão salvou a Susan e a Susan foi salvar as crianças. E aqui a gente vai acompanhar, começa o livro a partir do momento em que a Susan leva a Adam para fazer a cirurgia, para consertar o pé torto da garota e a garota voltar assim a andar com o pé, com os dois pés, poder usar calçado e tudo. E aí nesse momento ela também tem a notícia, a triste notícia de que a mãe dela morreu. Morreu por causa de uma explosão lá em Londres que teve e o lugar onde ela trabalhava parece que explodiu. E eles vão ter essas duas crianças que agora já não são mais evacuadas. A Ada e o Jamie, eles são órfãos. E a Susan, ela vai entrar com um processo para ser a guardiã dessas crianças. Mas a Ada, ela sempre pensa, porque a Ada sofreu tanto e ela foi tão sem amor, ela viveu tão sem amor que ela pensa que a Susan não vai querer ficar com eles, ou que os dois vão se separar. E, gente, ela resiste muito a toda espécie de carinho, a toda espécie de amor que ela recebe da Susan. Mas Susan, ela consegue expor seus sentimentos e ela compreende muito bem a Ada, todo esse sofrimento, todo esse amor enrustido, sem poder dizer, porque a mãe dela não amava, tratava mal, a colocava presa no armário e esse tipo de coisa. Então, a Susan, ela é uma pessoa extremamente paciente, extremamente ponderada. Ela consegue, com um jeitinho, vir cativando o coração da Ada, apesar da Ada ser assim, cabeça dura, marrenta mesmo, gente. No livro a gente vai acompanhar essa evolução da Ada, descobrir o que é mesmo ter alguém ali com você para lhe ajudar, para lhe proteger, para lhe amar. Então a Ada, ela vai ter esse processo durante toda essa leitura, mas não vai ser assim fácil, não vai ser assim as mil maravilhas, porque temos muitos sofrimentos e lágrimas vão rolar nesse volume aqui, gente, porque estamos em guerra, está ainda tendo racionamento de alimentos, racionamento de combustíveis, muitas pessoas estão morrendo nas batalhas, nos ataques aéreos, nas bombas. Gente, e vai acontecer situação aqui que você vai ficar com o coração bem apertadinho mesmo assim, de parecer assim um maracujá assim, bem amassado. Porque, gente, é impossível não se emocionar também com a questão de que eles não têm mais casa. E aí eles foram morar na casa cedida pelo Lorde lá. E a mãe da Meg cederam a casa lá. E acabou que também eles tiveram que sair da casa deles e ir para essa casa que eles tinham cedido para Susan. Porque o governo pediu a mansão do Lorde. E, gente, a gente vê assim um desenvolvimento incrível, o quanto essa guerra vai mudar a vida de todo mundo, vai fazer todo mundo refletir e valorizar algumas coisas que não valorizavam. E vamos perceber que
essas crianças, tanto a Ada, quanto o Jamie, quanto a Maggie, eles tiveram que amadurecer, assim, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de guerra, de uma maneira, assim, estrondosa. Ela tem o quê? 12 anos, mas a mentalidade dela é muito maior, o sofrimento que ela já passou, toda a história de vida, e ao mesmo tempo a mentalidade dela é de uma criança maior, mas ela ainda é muito ingênua, porque ela não tinha educação, ela não teve oportunidade, ela não teve amor, não teve carinho. Então, é um livro que emociona mesmo a gente, e principalmente quando a gente vê que aparece uma outra personagem, que a personagem ela é alemã, ela se chama Ruth, e ela vai morar com a família, com a Lady Tolton, com a Susan, porque o Lord pediu para que ela ficasse com a família deles, lá na casinha. E a gente vai ver a forma como a Lady Tolton vai tratar a Ruth, porque ela vê a Ruth como inimiga. Ela é alemã, é inimigo. E a Ada e o Jamie, eles vão acabar ficando com o pé atrás, com a criança, porque todo mundo dizendo que é o inimigo, vai bem ser vai roubar informações e vai passar para outras pessoas e tal. A gente vê que as crianças que são ingênuas, que normalmente não veriam aquela outra criança como inimiga, elas vão ficar com o pé atrás, elas vão investigar, elas vão ficar tipo de olho na Ruth, mas ao mesmo tempo as crianças ainda têm uma sensibilidade, mesmo o adulto ali dizendo é o inimigo, a criança tem um coração, uma mente, uma coisa assim mais aberta, que elas percebem que não existe situação de perigo ali, que a Ruth ela odeia tanto Hitler como qualquer outra pessoa dali da convivência dela, que a Ruth ela tá despedaçada também, que a Ruth ela tá sofrendo, porque os pais dela estão em campos, a avó dela tá lá na Alemanha, pode morrer, pode estar no campo de concentração, porque eles são judeus. Gente, vai tentar passar conceitos de que não é só religião, é uma raça pura, e as crianças vão ficar muito indecisas, o que é isso, por que o Hitler está fazendo tudo isso, por que essas pessoas merecem morrer, merecem ser extintas do universo. Gente, a gente fica assim, realmente com o coração na mão, a gente fica muito emocionada, a gente fica com o coração apertado, principalmente com a morte de um dos personagens que eu tinha ficado apaixonada por ele. E isso acontece, então eu fiquei realmente devastada. E todo mundo, todos os outros personagens também, gente. E ao mesmo tempo aquilo ali mostra que a guerra existia e ela estava prejudicando todas as famílias, independente de que fosse seu parente que estava lá na guerra ou não, você estaria sofrendo as consequências daquilo. Então, gente, é emocionante, mas esses livros, é como eu disse quando eu dei a minha opinião sobre a guerra que salvou a minha vida, e eu repito agora aqui em A Guerra que Me Ensinou a Viver, são livros que, apesar de trazerem esse conteúdo triste dessa época de holocausto, dessa época tão triste, tão desumana da nossa humanidade, olha que ironia, né, gente? São livros que trazem um pouco de esperança, um pouco de amadurecimento, uma nova versão da história, que enquanto, como a própria Ada reconhece, enquanto muita gente estava perdendo família, perdendo dinheiro, perdendo tudo, perdendo sua liberdade, perdendo a vida, na guerra, ela só teve a ganhar, porque ela conseguiu aprender a ler, a escrever, ela conheceu uma pessoa que se tornou a guardiã dela, ela conseguiu recuperar o pé dela, o pé torto, ela conseguiu um cavalo, ela disse que estava ganhando demais com a guerra, e isso deixava ela triste, porque enquanto ela estava ganhando com a guerra, outras pessoas estavam perdendo muito, e gente, isso maltrata a gente, sabe? E ao mesmo tempo dá aquela esperança de que existe uma saída, por mais que a situação esteja triste, esteja angustiante. Foi triste, é um livro que traz temas tristes, que traz esse conteúdo triste, mas nos enche assim de esperança, nos enche assim de um pouquinho de humanidade, assim, de saber que mesmo diante de tantos sofrimentos, de tantas dores, tantas perdas, existiam pessoas boas que estavam tentando ajudar outras pessoas. Então,
isso é uma forma de a gente ver que existe o bem, assim como existe o mal. Porque às vezes a gente fica tão na negativa, tão nos pontos negativos, tão nas coisas negativas da vida, que a gente esquece que a gente também está rodeado de coisas boas que a gente não vê. Porque quando tá tudo bem, ninguém percebe que tá bem. Então eu amo esses livros, eu super recomendo. E são meus favoritos, assim, desse tema, dessa temática, porque quando eu leio livros sobre o Holocausto, sobre a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra, eu sempre fico muito triste, porque são histórias bem tristes que só trazem tristeza, quase que do começo ao fim é tristeza. E aqui a gente tem uma versão triste, mas com esperança, uma coisa inocente, uma coisa mais pura. Então, eu acho que é por isso que eu gosto desses livros aqui, e eles são muito favoritos meus, mas eu confesso que a pessoa deve estar com o coração assim preparado pra se abrir para esses sentimentos, porque é um tema difícil, né? Então, isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar um like, de ativar as notificações, de comentar aí o que vocês acharam também, para que eu saiba o que vocês estão gostando de ver aqui no canal, né? Para que eu saiba o que vocês querem ver no futuro. Então também não se esqueçam de dar opinião, de deixar sugestão aí. E é isso, gente. Se você se interessou, leia os livros. Aqui no box de informação tem o link para vocês poderem comprar os livrinhos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!